Olá, galera, bom dia. Vamos aí dar continuidade à aula do capítulo 5 e o tema da aula de hoje é periodicidade dos elementos químicos. Então, hoje a gente vai desbravar a tabela periódica, que é o alfabeto da química. Então, o pai da tabela periódica é o Mendeleev, né? Foi ele aí que começou a organizar os elementos. E esses elementos, na época, foram organizados em ordem crescente de massas atômicas, né? E os elementos que tinham um comportamento químico semelhante ficavam na mesma família, que é na vertical. A tabela periódica é composta de 18 colunas, que é chamada de famílias, e 7 períodos, que são as linhas horizontais. Então, as famílias ou grupos são as colunas verticais da tabela periódica. Então, um grupo ou família vai encontrar elementos com propriedades químicas semelhantes, né? Para os elementos representativos, o número do grupo vai representar o número de elétrons da última camada, que é a camada de valência, que é um assunto que vocês vão ver. Então, o hidrogênio, ele é o único que está aí na família 1A, ou grupo 1, só que ele não tem as propriedades químicas semelhantes aos elementos desse grupo, por isso que ele está com uma cor diferente. A única característica que ele possui é um elétron na última camada. O hidrogênio, ele é a parte, ele é o hidrogênio, tá? E aí, a gente tem, né, os períodos ou séries, que são as filas horizontais da tabela periódica. E esses períodos são indicados por meio do número de níveis que são preenchidos, né, com elétrons nas camadas. Exemplo, no segundo período, aí você vê o elemento berílio, né, com um número atômico de 4. Significa que quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, ele completa, né, as camadas em 2 camadas apenas. Por isso, ele está no segundo período. O elemento que está lá, por exemplo, o alumínio, né, que está aí, ó, no terceiro período, ele vai completar, né, suas camadas eletrônicas com 3 camadas. Por isso, ele está no terceiro período. Então, os elementos, eles estão agrupados, né, nos períodos de acordo com como que fecha a quantidade de camadas de valência, tá? As camadas eletrônicas. Então, isso aí é a base, né, fundamental de como a tabela foi montada. E aí a gente tem, né, as classificações. As famílias, elas podem ser chamadas, né, pela representação 1A ou pelos nomes, como aí no caso, metais alcalinos, né, a família 2, que é os alcalinos terrosos. A gente tem os elementos de transição, que são esses carinhas aí, que é o que? A família B. Eles têm uma propriedade também em comum, por isso eles são chamados de elementos de transição. Por quê? Quando vai fazer a distribuição eletrônica deles, todos eles vão apresentar, né, o subnível, vão parar no subnível D, que também vocês vão aprender isso quando fazer a distribuição. Então, os elementos de transição, eles concluem aí suas camadas, sua característica no subnível D. Já a família A tem essa característica porque eles completam, né, seus elétrons são mais enérgicos nos subníveis C ou P, por isso a família A, tá? E aí, seguindo, a gente tem o grupo, né, do boro, que é a família 13, ou também chamado de 3A. O 14, que é o grupo do carbono, também é conhecido como grupo 4A. O grupo do nitrogênio, que é o grupo 15, também é conhecido como grupo 5, família 5A. O 16, que é os calcogênios, eles são família também 6A. Os halogênios também são conhecidos como a família 7A. E os gases nobres, que está no 18, também podem aparecer como família 8A, tá?
As principais características dos metais, né? Porque a tabela foi montada inicialmente com metais e ametais, que a maior parte dela são esses elementos. Os metais, eles possuem brilho e cor cinza, né? Prateado, exceto o ouro e o cobre. São bons condutores de calor e de corrente. Tem inductibilidade, que é a capacidade de fazer fio. E a maleabilidade, a capacidade de produzir lâminas, de cortar. Os metais, olhando aí na tabela, ele é essa galera todinha aí, representando aí no amarelo, né? Os não metais, os laranja, e os gases nobres, que são em vermelho. Geralmente, os ametais apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição. Eles são conhecidos como maus condutores de calor e eletricidade e têm característica de ser opaco, né? E quando sólidos, eles se fragmentam fácil. Famílias, né, elas têm as propriedades semelhantes, têm uma tendência à reação com a água, têm uma tendência a ganhar, que a gente chama de redução, ou perder, oxidação de elétrons, e uma baixa reatividade. E os períodos, eles possuem, né, a característica de apresentar o mesmo número de níveis energéticos ao redor do núcleo, tá? A tabela periódica, né? Ela, por meio dela, a gente pode identificar o nome do elemento, o símbolo, o número atômico e a massa atômica também. É que nessa tabela aí não tá indicando a massa, mas na tabela tem, tá? Uma atençãozinha aí são os lantanídeos e actinídeos, que na tabela eles ficam só representativos ali em azul. Aí quando a gente quer ver os elementos, né? Quem é que está dentro desses grupinhos, tanto do lantanídeo quanto do actinídeo, eles estão embaixo da tabela, tá? Porque se colocassem todos eles aí enfileirados dentro da tabela padrão, a tabela ia ficar super extensa. Então, eles ficam ali embaixo, tá? As propriedades da tabela. Lembrando, né, que a tabela atualmente ela é organizada com base nos elementos químicos em ordem crescente de número atômico, diferente do processo inicial lá do Mendeleev, que era com base na massa. Hoje, né, a tabela mantém um padrão de crescente número atômico, que é o Z, que indica a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo, tá? E ela possui também, né, como característica muitas propriedades químicas e físicas dos elementos que os formam, né? E com isso, a gente vai aí conhecer as principais propriedades periódicas químicas dos elementos, que é o raio, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade e eletroafinidade. E as físicas são os pontos de fusão e ebulição, né, como vocês já viram em aulas. Isso também é levado em consideração no modelo da tabela. A densidade, né, os elementos de acordo com a sua densidade. O que é a densidade? Relação lá da massa e o volume. E o volume atômico. A densidade, os elementos que são os mais densos, eles ficam no centro da tabela periódica, tá? Os mais densos da tabela são os elementos ósmio, irídio e platina, sendo que o maior de todos é o ósmio, que estão aí no centro da tabela, né, na localização aí naqueles elementos lá de transição, tá? Fusão e ebulição é a capacidade, né, de fusão do sólido para o líquido, tem esses elementos, as características, e a ebulição é a capacidade dos elementos, né, de passar do estado líquido para o gasoso. Vamos focar nas propriedades químicas. Começando pelo raio, né? O raio atômico na tabela, ele vai aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Isso acontece porque em uma mesma família, coluna, as camadas eletrônicas elas vão aumentando conforme se desce uma casa. Enquanto que vai descendo, vai aumentando. E, consequentemente, o raio atômico aumenta. Em um mesmo período linha, o número de camadas eletrônicas é o mesmo. Lembra que é o mesmo? Mas a quantidade de elétrons vai aumentando o quê? Da esquerda para a direita. E com isso, a atração pelo núcleo aumenta, diminuindo o tamanho do átomo. Então, o frâncio, que está lá embaixo, né, na família 1A, ele tem o maior raio atômico,
Já o hélio, que está lá nos gases nobres, ele tem um menor raio atômico, porque ela aumenta, né, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Esse é o sentido aí de uma das propriedades da tabela. Energia, né, potencial ou energia de ionização. É a energia mínima, tá, necessária para remover um elétron de um átomo ou um íon no estado gasoso. E aí, esse elétron é sempre retirado da última camada eletrônica, que é a mais externa e é conhecida como camada de valência. Então, quanto maior o raio, mais afastado do núcleo os elétrons da camada de valência vão estar. A força de atração entre eles será menor e, consequentemente, menor será a energia necessária para retirar esses elétrons e vice-versa. Por isso, a energia de ionização dos elementos químicos na tabela aumenta no sentido contrário do raio, que é o quê? De baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, quem é que tem uma menor energia aí de ionização? O frâncio, porque ele tem um maior raio, tá? E quem é que tem uma maior energia de ionização? O hélio, porque ele tem um menor, né, raio atômico. Então, esse é o raciocínio. E aí, eletronegatividade é a capacidade de atração exercida sobre elétrons que vão, né, numa reação, eles vão estar, tende a atrair elétrons na reação. Então, a eletronegatividade, eles estão querendo ganhar elétron, estão querendo atrair elétron para cima, ligação química. Então, isso, né, tem a ver também com o diagrama lá do Pauli, que é a distribuição eletrônica, que é um assunto que vocês vão aprender, que conforme o raio aumentava, menor era a atração do núcleo pelos elétrons compartilhados na camada de valência, por isso a eletronegatividade também aumenta no sentido contrário do raio, né, sendo que na tabela ela vai ser o quê? De baixo para cima e da esquerda para a direita. E a eletronegatividade é o quê? A capacidade deles de receberem elétrons. Então, quem é que tem uma preferência em receber elétrons? O frâncio, ele tem uma menor, né, menor interesse de receber elétrons, tá? Uma menor interação nesse sentido. Já o flúor, ele ama receber elétron. Então, outra coisa, os gases nobres, eles não entram nessa relação, tá? Porque eles não são eles não estão nessa propriedade porque eles são estáveis. Então, eles não vão ficar fazendo ligações químicas, né, com essa característica de estar atraindo, querendo ganhar elétrons. Porque vocês vão aprender que os gases nobres são os caras que estão lá tranquilos, com os elétrons e tudo mais. Então, eles não entram aí nessa classificação. Seguindo. Aí a gente tem o contrário, que é a eletropositividade, que é o quê? Se na negatividade eles querem, né, receber, na eletropositividade é a tendência que eles têm o quê? De perder elétrons, né? Então, eles vão afastar os elétrons. Então, é o contrário. Então, o que vai acontecer? Também é o contrário da tabela de eletronegatividade, ou seja, ela acontece de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, exemplos de elementos mais eletropositivos. O frâncio, tá? O frâncio ele tem tendência a ganhar elétrons. E ele, em questões de perder, é muito pouco, muito difícil. Já o flúor, ele é menos eletropositivo, ou seja, ele não ganha, né, elétrons fácil, porque o flúor, ele é mais o quê? Eletronegativo, tá? E a eletroafinidade ou afinidade eletrônica corresponde à energia que é liberada por um átomo. Então, quando esse átomo libera energia, né, é chamado de afinidade ou intensidade de atração do átomo. Infelizmente, não são conhecidos todos os valores para as eletroafinidades de todos os elementos, mas o que estão disponíveis permitem generalizar que essa propriedade aumenta
de baixo para cima e da esquerda para a direita. Quem tem a maior afinidade eletrônica, no caso, é o frâncio, que libera muita energia, e a gente tem o frâncio, ele libera menos energia, tá? O frâncio, ele é o que menos libera energia, e o flúor libera bastante energia nas ligações, tá? E aí, para você guardar essa informação resumidamente, né? Tem aí um resuminho. Então, de baixo para cima e da esquerda para a direita, né, que é o sentido das propriedades de aumentar, a gente tem energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Esses vão ser sempre de baixo para cima e da esquerda para a direita. Já de cima para baixo e da direita para a esquerda, que é o contrário, a gente tem o raio atômico e a eletropositividade. Então, professor, eu tenho que decorar isso. A gente não vai ficar muito profundo nisso, não, tá? É só para vocês saberem que tem essas propriedades, que essas propriedades por meio delas que também os elementos, né, têm as suas características e as interações, como eles vão reagir. Mas eu não vou ficar muito em cima disso, até porque o livro de vocês não veio falando sobre isso, só colocou lá os desenhos. Então, não veio muito específico sobre isso. Então, não se preocupe, tá? Isso é só para vocês saberem como que é. Outra coisa, né, é lembrar aí das famílias, que isso é importante, né, que as famílias, elas têm aí as suas classificações, tá? Família 1A, que é os metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, família 6A, dos calcogênios. Nós temos aí a família 7A, dos halogênios, e a família 18 ou 8A, que é os gases nobres. Tá? Essas classificações também genérica pode se direcionar como o hidrogênio, que ele é a parte, metais, ametais e gases nobres, que são as características aí que a gente mais vai comentar. E aí tem um texto, né, que é a Ciência em Debate, que é sobre a Guerra Fria na tabela periódica. Nesse texto vai falar, né, que a Guerra Fria foi um período histórico de disputa estratégica e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Foi uma época extraordinária do ponto de vista científico e tecnológico em nossa história recente. O embate entre as duas superpotências teve importante reflexo na organização da tabela periódica dos elementos químicos. A competição pelo pioneirismo na síntese dos elementos e pela honra de escolher o nome que caberia a cada novo elemento ganhou até o nome especial de a Guerra dos Transférmios. A denominação tanto ampla se refere aos elementos com número atômico, né, número de prótons superior ao do férmio, que é 100. Na verdade, a disputa se concentrou no intervalo de 104 a 109, alguns com mais polêmicas e trocas de nomes e outros em que um lado acabou prevalecendo mais fortemente. A União Internacional de Química Pura e Aplicada, EUPAC, sempre esteve no meio da polêmica por ser a instituição responsável pela padronização internacional da química, mas em uma era marcada pelas desconfianças que seria o verdadeiro pioneiro na síntese dos novos elementos. Como verificar a veracidade de técnicas complicadas, trabalhosas e que normalmente produzem elementos e isótopos, né, variantes desses elementos, com curto tempo de duração, meia-vida, não passando de poucos segundos. Os principais centros de pesquisa que participaram em algum momento nessas disputas foram, né, o Joint Institute for Nuclear Research em Dublin, na Rússia, e a Universidade da Califórnia, né, em Berkeley, e o grupo do Centro GSI é um monte de pesquisa com íons pesados lá na Alemanha. E em 1964, por exemplo, pesquisadores da então, né, União lá Soviética alegaram ter êxito na síntese do elemento 104 e o batizaram de Kurchatov, em homenagem ao físico russo Igor Kurchatov. Já um grupo de
o grupo de Berkeley diz ter obtido a síntese do elemento em 1969. O nome dado pelos estadunidenses foi o de Rutherford, para lembrar o físico e químico Ernest Rutherford. Este último foi o nome oficializado pela IUPAC. Mais tarde, em 1984, cientistas alemães e soviéticos alegaram ter descoberto o elemento 108, o nome rácio, sugerido pelos alemães. Foi finalmente aceito em 1997 pela IUPAC, após longos anos de disputa e abandonando a denominação rhenium, sugerida anteriormente pela própria IUPAC. Com o passar dos anos, a acirrada disputa na época da Guerra Fria foi enfraquecendo. Hoje a tabela periódica está oficialmente determinada até o elemento organessônio, de número atômico 118, e o elemento 119, provisoriamente batizado de ununênio, e o próximo desafio de síntese com trabalhos que já se iniciaram no Japão, feitos por uma equipe de pesquisadores liderados pelo físico Hideto Inio. E aí o texto fala sobre a Guerra Fria, debate com os colegas porque a denominação dos elementos foi alvo de tamanha disputa entre os soviéticos e os estadunidenses. Gente, basicamente, uma disputa de poder usando a ciência como base de disputa política para mostrar força, que é melhor, tem mais tecnologia, essa disputa toda também em relação à organização dos elementos. Então, tudo estava sendo, durante a Guerra Fria, alvo de disputa, tá? E é em cima disso aí que vocês têm que discutir e pensar. Então, vamos aí às atividades, tá? No livro vai ser a página 416 e 417, do 5 ao 8. E o de casa ficou lá o exercício Mãos à Obra, da 419, do 1 ao 4. Já atualizei o meu livro, lembrando aí, para quem não sabe, meu livro estava com as páginas diferentes, já tá agora as atividades dos slides, vai estar tudo batendo com o que tá lá na descrição da aula, tá? Qualquer dúvida, entra lá no chat, estarei lá para responder. Não fique assustado com as propriedades da tabela. Isso é só a nível de conhecimento, de curiosidade, para vocês saberem, entenderem por que ela tem, como ela foi montada, como ela é estabelecida. Não vou ficar cobrando muito isso, tá? E até a próxima aula e um grande abraço.